muito mais de Deus, amém? Aplaudir Jesus na vida dos nossos queridos irmãos, louvor, pessoal joia, abençoado, amém? Quero também chamar o nosso bispo aqui, que vai trazer uma palavra poderosa. Você pode aplaudir Jesus na vida do nosso bispo, que Deus venha usá-lo poderosamente agora. Aleluia. Graças e paz, queridos. Vamos orar mais uma vez. Peço para Deus que Ele te dê revelação. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pai Deus, traga entendimento da Tua palavra sobre nós, Pai. Ó Deus, que nós possamos enxergar, Pai, com os olhos do coração, aquilo que o Senhor tem para nós desta noite, Pai. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Derrama, Senhor, do Teu poder, derrama, Senhor, da Tua graça. Ó Deus amado, que o favor do Senhor nos alcance nesta noite e possamos sim contemplar, Pai, ó Deus, a grandeza do Senhor, a importância que é nós meditarmos na Tua palavra de dia e de noite, Pai. Ó Deus, para que realmente tenhamos sucesso, para que realmente prosperemos, Pai, para que realmente tenhamos uma vida feliz, Pai. Ó Deus, como resultado do poder da palavra do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, queridos. Tão importante nós entendermos e estarmos juntos buscando e meditando na palavra de Deus. Semana passada, nessa série, no episódio de número 1, a gente falou sobre o sucesso através da palavra e falamos sobre a palavra na sua boca. Ou seja, você meditando, você confessando a palavra, você declarando a palavra sobre a sua vida, né? Sobre a circunstância que você vive e você verbalizando o quê? A palavra de Deus. E nós falamos que uma pessoa confessa a palavra quando ela entende o valor que a palavra de Deus tem. O valor que a palavra de Deus tem. A palavra, a própria Bíblia diz o seguinte, que Deus colocou a sua palavra e o seu nome sobre todas as coisas. Ele colocou a sua palavra e o seu nome sobre todas as coisas, num patamar mais elevado, né? Ele colocou a sua palavra e o seu nome num patamar mais elevado do que todos. Então é tão importante, queridos, a gente ter esse entendimento. Por quê? Porque aquela pessoa que não sabe o valor que a palavra de Deus tem, ele não vai confessar essa palavra, ele não vai ler a palavra, ele não vai gastar tempo com a palavra. Por quê? Porque ele não entende o valor que ela tem e nem o poder que ela tem sobre a sua própria vida. E deixando essa breve recapitulação da semana passada, hoje nós vamos para o segundo episódio da série que fala sobre medite na palavra de Deus. O texto que nós lemos semana passada e vamos tornar a ler agora é aqui Josué 1, versículo 8, que diz o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E serás bem sucedido. Tão importante isso, querido. Tão importante a gente gastar tempo, a gente meditar na palavra, a gente estar diante do Senhor ali, buscando a Deus, gastando esse tempo. E meditar na palavra é muito mais do que você ler a Bíblia esporadicamente. Meditar na palavra é muito mais do que você ler ela todo dia. Meditar é você gastar tempo ruminando a palavra, observando o texto, querendo entender mais aprofundadamente. É você buscar conhecer aquilo que está escrito ali, mas não apenas ter esse conhecimento superficial, mas ter um conhecimento aprofundado da palavra de Deus. Então, o que nós precisamos, queridos? A palavra do Senhor nos diz em Colossenses 3,16 o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então eu preciso que ela habite na minha vida de tal maneira, eu preciso que realmente
essa palavra de Deus, ela entre na minha vida, entre no meu coração, que ela esteja sendo saturada na minha vida, de tal maneira que ela venha produzir transformação na minha vida, a tal ponto de que eu seja transformado completamente por dentro e que se manifeste nas minhas ações do lado de fora. É importante sabermos disso, que meditar na palavra é você permitir que você seja saturado da palavra na sua vida, a tal ponto de produzir mudanças completas, do lado de dentro e do lado de fora. O que vai mudar de lado de dentro, querido? Vai mudar os meus valores, vai mudar os meus princípios, vai mudar, querida, a maneira como eu me vejo, qual é a minha condição interior. A palavra de Deus tem o poder de mudar o meu interior, mas se muda o lado interior, se muda, sabe, a minha condição, se muda a minha maneira como eu vejo as coisas, isso vai refletir do lado de fora. Isso vai refletir como eu vivo, isso vai refletir como eu trato as pessoas, isso vai refletir como eu vejo o mundo, isso vai refletir como eu vejo as circunstâncias que acontecem na minha vida, sejam elas positivas e sejam elas não tão boas assim. Isso vai transformar a minha vida, de como eu reajo, de como eu me porto, de como eu vejo a palavra de Deus. Permitir que isso aconteça na minha vida. E quando a gente vai estudando a palavra, estudando esse tema a respeito de meditar na palavra, a gente vê aqui no Salmo capítulo 1, versículo de número 1 a 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E o resultado de tudo isso, e tudo quando ele faz, será bem sucedido. Sabe, é a resposta, né? Que a gente vê que a meditação na palavra, a busca do conhecimento, do envolvimento, do relacionamento, do comprometimento, do compromisso com a palavra de Deus, ela vai trazer esse sucesso, vai trazer esse resultado, e vai fazer o quê? Com que eu tenha prazer na lei do Senhor, que eu tenha prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Ele diz assim: ele não senta, ele não para no caminho dos ímpios, ele não senta na rodinha dos escarnecedores, mas ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, queridos, qualquer pessoa, aqui ele diz, qualquer pessoa, a pessoa que meditar na palavra de Deus. Então isso não é para o pastor, isso não é só para o bispo, isso não é, sabe, para um líder espiritual, isso não é para um sacerdote, é qualquer pessoa que decidir no seu coração, sabe, meditar na palavra, sabe, conhecer a palavra, confessar a palavra, ter um relacionamento de intimidade com a palavra de Deus. Qualquer pessoa, a Bíblia garante que essa pessoa vai ser afetada pela palavra, a ponto dela ser feliz, a ponto dela prosperar, a ponto dela ser transformada, a ponto dela ter o quê? Sucesso em tudo que ela for fazer. Por quê? É o poder da palavra operando na vida desta pessoa. É o poder da palavra operando na vida desta pessoa. Então, querido, meditar, eu preciso meditar na palavra de Deus. Mas, querido, você entende, você concorda comigo, que para meditar eu preciso conhecer? Meditar requer conhecimento. Como que eu vou meditar? Como que eu vou gastar tempo refletindo, avaliando, ruminando, trazendo aquilo à tona, pensando naquelas coisas que eu não conheço? Então, meditação requer conhecimento. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. E, querido, não tem como eu conhecer se eu não ler. A leitura em si
não é meditação. Mas com a leitura eu vou adquirir o que? Conhecimento. E para meditar, antes que tenha a meditação, precisa vir o conhecimento. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. E aí, queridos, Colossenses 3,16, novamente: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então, querido, ele está falando o seguinte, que a palavra de Deus, ela precisa ser introduzida na minha vida, e isso aqui é através da leitura, sabe, de tal maneira, ricamente, até transbordar, e o conhecimento, ele evoluir, ele transcender do que é conhecimento para o que é sabedoria, entende? Ele vai evoluir, ele vai avançar, ele vai deixar de ser apenas conhecimento, mas ele vai gerar sabedoria na sua vida e na vida dos outros. Da mesma maneira que a palavra de Deus gerar sabedoria em você, vai gerar também sabedoria na vida dos outros. Olha o que diz aqui em Deuteronômio capítulo 17, versículos 18 e 19. Diz assim: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e terá consigo nele, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras destas leis e destes estatutos para os cumprir. Para quem o Senhor estava dando aqui esse mandamento e essa ordenança? Isso aqui, o povo estava ainda no deserto, caminhando para a terra prometida, e Deus estava falando para ele: olha, vocês vão entrar na terra prometida, e quando vocês chegarem lá, vocês vão levantar um rei, vocês terão um rei, certo? Vocês terão um rei, e esse rei, para ele governar bem, para ele ter boas escolhas para o país, ele precisa meditar na palavra de Deus. Naquela época, ter a palavra de Deus escrita era um artigo de luxo, não era para qualquer um. Outra coisa, saber ler naquela época era profissão, saber ler e escrever, era uma profissão. Então não era todo mundo que sabia ler e sabia escrever, mas o rei, por causa da responsabilidade que ele tinha de governar, a própria palavra de Deus, o próprio Deus falou: olha, você vai ter aqui a palavra escrita, você vai ter um exemplar da lei para você, para que você leia ela todo dia, para que você seja ajudado por Deus, para que você tenha a sabedoria de Deus, para você fazer boas escolhas para o país. Alguém pode dizer: mas eu não sou rei nem rainha. Mas deixa eu te dizer, se a palavra de Deus ajudava, produzia sabedoria na vida do rei, para ele ter boas escolhas, porque ele governava o país, no mínimo você precisa governar bem a sua vida. No mínimo, você precisa governar bem a sua vida. E para você ter boas escolhas na sua vida, você precisa meditar na palavra de Deus, a ponto que a palavra de Deus te arremete, te leva para uma posição de viver em sabedoria, muito mais do que conhecimento. Muito mais do que conhecimento, sabedoria. Então, queridos, Deus está dizendo que Ele quer que eu e você saibamos ter boas escolhas, fazer boas escolhas para as nossas vidas, mas Ele está mostrando que ao meditar na palavra, ao gastar tempo com a palavra, Ele, através da sua palavra que tem poder, vai nos ajudar, vai nos auxiliar, vai nos dar a direção para a gente fazer boas escolhas para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, querido, seja para confessar, seja para meditar, seja para praticar, nós precisamos sim ler a palavra continuamente. Para quê? Para adquirirmos conhecimento, porque o conhecimento é o pré-requisito básico para poder meditar. Não tem como meditar se eu não tenho conhecimento. Queridos, e eu vou te dizer, como é necessário o conhecimento da palavra de Deus, e depois a confissão da palavra, e depois a meditação da palavra.
Oséias capítulo 4, versículo 6 fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento, ele produz bênção na nossa vida. O conhecimento ajuda muito as nossas vidas. A pessoa que não tem conhecimento, ela vai viver numa situação mais difícil do que aquele que tem conhecimento, seja mesmo conhecimento natural, né? Alguém que estudou mais tem maiores possibilidades de ter sucesso, de alcançar na vida profissional e em outras áreas da sua vida, do que aquele que estudou menos. Mas aqui Deus não está falando desse conhecimento natural de matemática, inglês, geografia, história, seja lá o que for, né? Raciocínio lógico. A Bíblia não está falando disso. Deus está falando: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de Deus. Ou seja, fala assim: o meu povo não me conhece. A falta do conhecimento do meu povo a respeito de mim mesmo, Deus falando, está fazendo com que eles sejam destruídos, que eles sofram dano. Então, querido, é tão importante a gente saber, conhecer os princípios da palavra de Deus, conhecer Deus. Isso traz o que? Proteção na minha e na sua vida, traz o cuidado de Deus na minha e na sua vida. Um texto que ficou famoso agora, todo mundo sabe, o João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Palavra de Deus. Agora, muita gente diz assim: a verdade liberta. É uma afirmação correta. A verdade, ela liberta, sim. Mas preste atenção, queridos. Tem muita gente que ele fala alguma coisa que às vezes não tem muito sentido. Muitos dizem que a verdade liberta, e a verdade, ela se sustenta. Mas a verdade sozinha não liberta ninguém. A verdade que liberta é a verdade que entrou em mim e através do conhecimento e saturou a minha vida e produziu transformação. Entende? A verdade que liberta é aquela que entrou na minha vida, aquela que me impactou, aquela que fez parte do meu saber, do meu conhecimento. A verdade que liberta é aquela que operou na minha vida, produzindo transformação na minha vida. Então, queridos, para que Deus cumpra o seu papel, sabe, para que a palavra de Deus cumpra o seu papel na minha vida, de produzir, de transformar, de me levar a ser uma pessoa de sucesso, para me levar a ser uma pessoa que prospera, sabe, eu preciso sim do conhecimento. E essa é a razão, querido, porque tem essa ordenança bíblica: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Queridos, se nós não alinharmos o nosso coração com o valor da palavra, com a importância da palavra, sabendo que Deus exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas, se não alinharmos isso, queridos, olha, como que vai acontecer? Como que seremos abençoados? Eu preciso sim dedicar a palavra de Deus. Eu preciso ter um compromisso com a palavra de Deus. Eu preciso estar alinhado com a palavra de Deus. Eu preciso meditar na palavra, e para isso eu preciso de conhecimento, e para ter conhecimento eu preciso ler, gastar tempo com ela. Muitos não conseguem porque não têm revelação da importância da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 97 fala: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Põe aí, querido, por favor, Salmos 119, 97. Olha o que diz aqui na versão NVI, vai colocar aí. É tão importante eu entender isso. Só vamos falar de meditação todo dia quando nós entendemos e quando nós valorizamos a palavra de Deus. Olha só, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Na minha versão fala o dia todo, só isso, só o 97. Eu medito nela o dia inteiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Meditar é aquela coisa que você, muitas vezes você não está lendo, como eu tenho aqui salvo, no meu tablet aqui, os textos. Eu não estou lendo, mas ela está pulsando no meu coração. Eu lembro dela. Ela faz parte da minha vida.
Não tem como eu me esquecer da palavra de Deus. Continuamente eu estou aqui. Eu posso estar dirigindo, eu posso estar no meu emprego, eu posso estar trabalhando em outro lugar, eu posso estar em casa, eu posso acordar de madrugada, eu posso estar fazendo um serviço mais pesado, mas ali naquele contexto eu posso estar meditando na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque ela não é algo que eu só tenho contato com ela quando eu vou ler. Eu adquiri o conhecimento, e porque eu adquiri o conhecimento eu posso meditar na palavra o dia inteiro, todo o dia. Meditar, gastar tempo, refletir, considerar, sabe, sobre a palavra de Deus na minha vida. E querido, isso é tão importante. E o que ele fala? O seu prazer, o salmista diz: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Sabe, quando a gente começa a entender o valor da palavra, a gente vai passar a amar a palavra, e a gente vai compreender o valor dela, e a gente vai se envolver, e a gente vai valorizar a palavra. Deixa eu te dizer um ditado que é verdadeiro: oração e leitura da palavra. Quanto mais você ora, mais vontade você tem de orar. Quanto mais você lê a palavra, mais você tem vontade de continuar lendo. O contrário também é verdadeiro. Quanto menos você ora, menos vontade de orar você vai ter. Quanto menos você lê a palavra, menos vontade de ler vai acontecer com você e você não vai ter. Então, queridos, veja bem, é uma verdade. Sabendo disso, eu preciso sim entender que é algo importante, e eu preciso dedicar tempo a isso. Você não precisa sentir vontade, querido. Eu fico assim olhando, as pessoas me falam assim: ah, bispo, eu não leio a palavra porque eu não tenho vontade. Você não precisa de vontade, porque se você esperar a vontade, se você não tem a prática, for esperar a vontade, você nunca vai ler. Desculpa de falar isso. A realidade é uma decisão, é uma escolha. Eu vou ler porque é importante. Eu vou ler. Funciona assim: primeiro eu leio. Você precisa dedicar a isso. Você não precisa sentir vontade, você precisa apenas fazer. E quanto mais faz, você vai descobrir o prazer em fazer depois que decidir fazer. Entende? Primeiro eu decido fazer. E porque eu decidi fazer, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, e mesmo quando na minha mente vem as milhões de desculpas para não fazer, mesmo assim eu vou e faço. Ao fazer, vai nascer na minha vida o prazer de estar meditando, de estar lendo a palavra de Deus. Vai nascer na sua vida o prazer de ler. Então, querido, decida-se encher-se da palavra de Deus. Leia sempre, estude muito a Bíblia. Leia. Tão importante isso. Eu falei isso domingo passado, torno a dizer. Tem hora que a gente não sente. Hoje de manhã eu vim para cá bem cedo, 7 e pouquinho eu estava aqui na igreja. Eu vim aqui, abri para aqui para os irmãos e voltei para casa. E eu falei: já é quase 8 horas, não dá tempo de dormir mais um pouquinho. O culto começa às 9h30, já tem que se arrumar. Eu falei: mas dá tempo de deixar o pessoal descansar mais um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu fui ler a palavra. Fui meditar na palavra. Não só foi revisar o estudo, não. Fui ler a palavra, pegar a Bíblia e ler lá onde eu estou lendo. Sabe por quê, querido? Eu preciso disso. Não é questão de vontade, não é questão de gostar, não é questão de sentimento. Deixa eu te dizer, é questão de sobrevivência espiritual. Se você quer sobreviver espiritualmente, leia a palavra. Não importa o que os outros digam, o que importa é que a palavra de Deus diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus. E só tem um jeito: é lendo, é me enchendo, é aumentando o depósito no meu coração da palavra de Deus. Segundo ponto, a palavra de Deus nos orienta nas nossas escolhas. A palavra de Deus, ela sinaliza para mim e para você qual escolha eu devo tomar em cada circunstância, em cada caminho. Mas mesmo a palavra de Deus sinalizando para mim e para você, a responsabilidade de escolha ainda é minha e ainda é sua. É você que escolhe. A palavra de Deus vai te sinalizar, a palavra de Deus vai te mostrar o caminho, mas Deus nunca vai atropelar, violentar o seu livre-arbítrio. É você que vai escolher.
É você que tem a responsabilidade de escolher, inclusive de sentar, andando, de qualquer jeito, não importa onde você estiver. É você que vai escolher ler a palavra ou não. Deus está te sinalizando nessa noite para você meditar, para você se dedicar à palavra de Deus. Porém, a escolha é sua e somente sua. E isso faz toda a diferença na minha vida. Então a meditação é mais do que você apenas ler. É você gastar tempo, ruminar, trazer aquilo de volta, pensar. Amém? E falando nisso, a gente vê que Paulo ele dá 2 conselhos a Timóteo. Projeta aí para mim, o querido. Até a minha chegada, Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13 diz, Paulo fala para Timóteo, seu discípulo. Ele fala assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. E quando o texto fala isso, queridos, esse texto aqui, projetou? Então projeta aí, querido, 1 Timóteo 4,13. É porque eu falei assim, é porque o texto aqui ele fala da versão diferente. E aqui ele mostra que esse texto era uma leitura pública, querido. Como eu disse, as pessoas não tinham a Bíblia pronta, escrita. Como você tem no seu aplicativo, no celular, baixa de graça, várias versões, né, no seu smartphone. Você pode ler a Bíblia na fila do banco, você pode ler a Bíblia quando você estiver no engarrafamento. Só estou falando coisa boa, né? Engarrafamento, fila de banco, né? Mas a fila do banco é porque você vai depositar uma bolada muito grande lá na sua conta, então se torna bom, prazeroso de esperar. Amém? Então o que acontece? Ele está aplicando lá. Então ele tinha leitura pública. Paulo estava falando: olha, aplica-te a leitura, aplica-te a se encher do conhecimento. E naquela época as pessoas, alguém pegava lá, ficava de pé, quando a gente já vê o Jesus fazendo isso nas sinagogas, e então aquele que sabia ler, ele lia, e os demais que não sabiam, eles iam ouvir, e eles aprendiam a palavra ouvindo. E aqui esse é o primeiro conselho. E nesse mesmo capítulo, no versículo 15, Paulo fala o seguinte: medita estas coisas e nelas sê diligentes, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então a meditação na palavra de Deus, na minha vida e na sua vida, vai produzir na sua vida o que? O progresso. Você vai crescer, você vai avançar. E isso fala, queridos, de você ruminar a palavra, de você pensar: mas aquele texto fala isso, aquele texto fala que Jesus levou na cruz todos os meus pecados. Como que isso foi, gente? Como que isso aconteceu? E você não apenas ouve, mas você quer entender, você quer ter revelação. Então você ora em cima do texto, fala: Deus, me mostra aqui, me ajuda a entender, Espírito Santo, me ajuda a entender essa palavra. É diferente, é muito mais do que ler, é meditar. E aí, queridos, Paulo está falando para ele, eu falo: o seu progresso precisa ser conhecido, e para que seja conhecido, você precisa meditar na palavra. Ele estava meditando sobre o conhecimento que ele já tinha sido absorvido por ele. Então ele estava meditando naquele conhecimento. Olha só esse texto aqui do Salmo de número 62, versículo 11. Ele diz o seguinte: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, preste atenção. O texto diz: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Se Deus falou uma vez, como que ele ouviu 2? Se Deus falou só uma vez, como que ele ouviu 2? Sabe quando Deus fala uma vez com a gente e a gente ouve mais de uma vez? Quando a gente vai meditar. Aqui o salmista ouviu uma vez de Deus, que o poder pertence a Deus. E então ele fica meditando naquilo ali: o poder pertence a Deus. Por que o poder pertence a Deus? Como que Deus manifesta o poder dele? E então ele começa a perceber, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não importa quanto tempo ele medita, mais vezes ele vai ouvir da parte do Espírito Santo de Deus: o poder pertence a Deus que habita em você, o poder pertence a Deus que faz com você. Então você começa a crer por aquilo que antes você não acreditava.
E você começa a enxergar que é possível aquilo que antes você achava impossível. Sabe por quê? Uma vez falou Deus, você foi meditar e ouviu 2 vezes, 3 vezes Deus ministrando no teu coração. Amém? Ouviu Deus o quê? Ministrando no seu coração, ministrando na tua vida. Então é tão importante, e esse ruminar da palavra nos leva a esse lugar, sabe, de ouvir mais de uma vez o que foi dito por Deus. Sabe, querido, não só o que você ouve aqui pregando, não só o que você ouve lá no Oásis, mas principalmente aquilo que você ouve de Deus quando você está lendo a sua Bíblia, seja no smartphone, seja no livro de papel da Bíblia, não importa, no computador, não importa onde você está lendo, mas Deus vai falar com você lá. Deus vai falar uma vez, e 2 vezes você vai ouvir Deus dizendo com você. No caso aqui, que o poder pertence a Deus, mas Deus vai falar tantas coisas, vai trazer entendimento e vai falar com você, e você vai crescer em sabedoria. Então, querido, uma maneira da gente aprender é a repetição. Já viu? Você tem filho pequeno? Faz isso aqui, fulano, junta os brinquedos aqui, tira os brinquedos da sala, põe lá, organiza. Fulano, arruma a sua cama. Você falou uma vez, e o resto da vida ele guardou os brinquedos, tudo quando terminou de brincar, e ele arrumou a cama toda vez. Foi assim? Teve que repetir, não teve? Mas eu te falei. Você falou que estava fazendo. Você falou que era agorinha. Você falou que estava vindo. Mas você não fez, você não arrumou, você não veio. E o que a gente precisa? Repetir, repetir, repetir. Falar novamente. Assim também é para nós adquirirmos o conhecimento de Deus. Preciso repetir. Preciso ter essa repetição na minha vida várias vezes. Até mesmo porque, querido, dificilmente alguém absorve todo um conhecimento lendo ou ouvindo apenas uma vez sobre aquele determinado assunto. Então eu preciso o quê? Repetir, falar muitas vezes, buscar muitas vezes, decidir por escolha própria. Eu vou me aprofundar na palavra de Deus, eu vou meditar na palavra de Deus. Então, querido, isso é tão importante, você fazer isso. Então eu preciso entender que o peso da meditação, entendimento de meditação, sabe, não é só leitura, mas meditação precisa fazer parte e vai me ajudar a fazer as escolhas corretas. Quando eu medito na palavra de Deus, ela vai me fazer acertar, ter escolhas mais assertivas na minha vida. Isso vai contribuir para o meu progresso, isso vai contribuir para o meu sucesso, em nome de Jesus. Salmo 119, versículo 105, eu decorei, aprendi isso aí quando eu era criança. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus disse: quem anda de noite tropeça, mas quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz. Então, queridos, isso é tão importante. É tão importante. A palavra de Deus é sinalização para fazer escolhas acertadas, escolhas assertivas, escolhas que vai trazer a bênção de Deus na minha vida. Quando Jesus ele enviou os discípulos, ele falou: olha, ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Deus não parou por aí, Jesus não parou por aí. Ele falou assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então veja, não é só batizar, eu preciso adquirir conhecimento. Eu preciso adquirir o conhecimento para quê? Para cumprir a palavra de Deus. Veja bem, quantos aqui conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego lá no dia da fornalha lá? Conhece? Quem não conhece? Só quem não conhece, levanta a mão. Todo mundo conhece, graças a Deus, uma pessoa. Então eu vou explicar, é importante. A nação de Judá foi levada para a Babilônia como cativo. E dos jovens que foi para a Babilônia, alguns foram selecionados, os mais cultos, os mais bonitos, os mais saudáveis, os mais inteligentes. Eles foram escolhidos para servir no palácio do rei. Dentre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando eles chegaram lá,
o rei trocou o nome de todos eles. E Ananias, Misael e Azarias receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles serviram a Deus, eles foram levados como escravos. E mesmo como escravos, eles continuavam servindo a Deus, porque a nação de Judá foi conquistada pela Babilônia e foi toda levada cativa como escravo para a Babilônia, para a Caldeia. E lá eles foram colocados em posições privilegiadas. E então o rei um dia deu um decreto. Decreto, né? A gente sabe que decreto tem uma força. E eles deram um decreto. O rei falou: olha, eu erigi uma estátua, a minha estátua, e então nós vamos tocar aqui toda sorte de música. E quando a música tocar, todo mundo tem que adorar a minha estátua. E aquele que não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo, vai morrer queimado. E aí, quando tocou a música, fez tudo lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, toda aquela multidão, a província toda, todo o pessoal, aquela coisa importante. Política sempre foi política, sempre teve aqueles, né, que está lá só para aplaudir. Função dele, ganha para quê? Para aplaudir o rei, o político. Todo mundo ajoelhou e está lá Sadraque, Mesaque e Abednego em pé. Mas era muita gente, o rei não viu. Mas sempre tem os dedos duros, os X9, né? Correram lá e falaram: ó, aqueles 3 que o Senhor colocou aí, ó, para chefiar uns negócios aí, eles não ligam para o Senhor, não ligam para o seu Deus, e nem ligam para a estátua que o Senhor fez, e muito menos para o seu decreto. O rei ficou furioso. Traz eles aqui. Trouxeram lá e ele falou: ó, vou dar mais uma chance para vocês. E nós vamos tocar a trombeta, vamos tocar a gaita de fole, vamos tocar todas as músicas. E se vocês não obedecerem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E sabe o que eles fizeram? Eles falavam: fica sabendo, ó rei, que se o Senhor, nosso Deus, quiser nos livrar da tua mão, Ele vai nos livrar. Mas se porventura Ele não nos livrar, nós não vamos adorar a estátua que o Senhor fez. E o rei falou: vamos ver. E fez toda a cerimônia. Queridos, eles estavam num momento muito difícil, onde eles tinham que fazer escolha. O que estava ajudando eles a fazer as escolhas, querido? Com certeza era o conhecimento que eles tinham da palavra de Deus. Eles vieram da nação de Israel, eles sabiam que a palavra de Deus diz: somente ao teu Deus adorarás e só a eles prestarás culto. Não farás imagem de escultura para ti, nem se prostrará diante dela. Está na palavra de Deus, eles conheciam. E com certeza a palavra de Deus ajudou eles na escolha. E então, lá naquele momento, na hora da escolha, fez tudo lá, e eles não se curvaram. Eu fico tentando imaginar o que passou na cabeça daqueles 3 jovens. E eu fico imaginando assim, se eles pensaram, eu imaginando o que eles pensaram. A única saída para nós, a única chance da gente ter sucesso, sabe qual é? Dando ouvido à voz de Deus, dando ouvido ao decreto de Deus e não ao decreto do rei da Babilônia. A nossa chance de ter sucesso, a nossa melhor opção, a nossa melhor escolha é obedecer a Deus e não ao rei. E assim eles fizeram. E então diz que quando tocaram, eles não se prostraram, e o rei pegou e jogou eles na fornalha de fogo. E diz a Bíblia que até as pessoas que foram jogar para eles morreram queimados. E eles caem dentro da fornalha, e o rei se espanta, porque o rei estava lá, né, lá num lugar alto, distante, olhando. E ele fala: nós não jogamos 3 homens dentro da fornalha, mas eu vejo 4 homens andando solto e passeando dentro do fogo. A gente passeia no shopping, no clube, na piscina, mas eles estavam passeando no meio do fogo. E então o rei chama eles: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam do fogo. E eles saem do fogo. E a Bíblia diz que a única coisa que queimou foram as cordas que amarravam os seus pés e as suas mãos. Nem o cabelo da cabeça tinha cheiro de fumaça. E a Bíblia diz o seguinte, continuando o texto: e Deus os fez prosperar
na província da Babilônia. A palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ajuda a mim e a você a fazer boas escolhas. Ajuda a gente a fazer boas escolhas. Então, queridos, é tão importante a gente ter esse entendimento. É preciso gastar tempo, sim, lendo a palavra. A informação, ela gera conhecimento, mas a meditação na palavra, ela vai exercitar na sua vida a sabedoria. A palavra do Senhor no Salmos 19, 7 diz o seguinte: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Conhecimento é informação, sabedoria é o que você faz com a informação que você tem. Exemplo bem conhecido: tomate é uma fruta, amém? Isso é conhecimento. O que é sabedoria? Não colocar o tomate na salada de fruta. Então eu preciso ter conhecimento, mas o conhecimento, quando eu medito no conhecimento, ele vai gerar sabedoria. Ele vai gerar sabedoria na minha vida. E sabedoria é justamente isso. Você tem conhecimento, você tem informação, você pode ter formação. Queridos, quanta gente tem muito conhecimento e o conhecimento não ajuda ele em nada. Por quê? Ele tem conhecimento, mas não tem sabedoria. A sabedoria é: o que eu faço com o conhecimento que eu tenho? Como que eu vou gerenciar esse conhecimento que eu tenho para que ele se transforme em benefício e bênçãos na minha vida? Entende isso? Então por isso que eu preciso meditar na palavra de Deus. Eu preciso ter conhecimento, mas a meditação exercita a sabedoria. Então, querido, como você usa e como você gerencia o conhecimento que você tem? Meditando na palavra, Deus vai abençoar. A orientação, conhecimento, meditação, ele vai te orientar na jornada da sua vida. Se você meditar na palavra de Deus, a palavra de Deus vai gerar conhecimento e vai te conduzir, vai te ajudar nesse processo, na sua jornada, nas escolhas que você precisa fazer. O aspecto prático desse segundo ponto que a gente está acabando aqui, é que eu e você, nós precisamos escolher andar na palavra, obedecendo em tudo o que ela determina. Que nós venhamos a fazer o quê? Escolha certa, uma escolha de nos relacionarmos com a palavra, e para que ela afete a nossa vida e para que ela nos oriente na nossa jornada em tudo. Então você vai ser bem-aventurado. Então as pessoas vão olhar para você e falar: como que eles são abençoados, como que é bom o casamento deles, como que os filhos deles são abençoados, olha como que Deus cuida deles, como que eles são guardados, olha, parece que tudo dá certo para eles, eles são de sorte. E você vai dizer: não é sorte, é Deus na nossa vida. Entende? É Deus na nossa vida. Isso é importante. Por último, querido, terceiro ponto: palavra de Deus fortalece o nosso íntimo. Meditação na palavra restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Semana passada eu estava falando isso. Como que é importante, a gente meditar na palavra. Ela tem o poder de nos restaurar, tem o poder de nos curar. Querido, começa a ler a palavra, começa a buscar a palavra. Querido, eu duvido que você se encha da palavra e permaneça triste. Eu duvido que você se encha da palavra. Não é só ler aleatoriamente, mas meditar, adquirir conhecimento, permitir que a palavra de Deus produza sabedoria na tua vida e você continuar ansioso. A palavra de Deus tem poder para transformar a nossa vida. Ela tem poder de fortalecer esse íntimo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Tiago 1:21. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esse salvar aqui tem duas palavras no grego para se referir a salvar. E nesse caso aqui ele usou a palavra sozo, que significa o quê? Curar, libertar, restaurar. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que: e o Deus da paz vos santifica em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Quando eu aceitei Jesus, quando eu fiz uma aliança com o Senhor Jesus, o Espírito Santo veio habitar no meu espírito, me deu vida no meu espírito. Mas aqui foi o começo. E Deus quer restaurar a minha alma. O que tem na minha alma? Tem a vontade, tem as emoções e tem o meu intelecto. Então Deus quer afetar e Deus quer trabalhar em todas essas áreas
na minha vida. Em Romanos 12:2 fala que para a gente renovar a nossa mente. Se tudo tivesse acontecido no dia que eu aceitei Jesus, não precisava da palavra de Deus me dizer para eu renovar a minha mente. Querido, como que eu renovo a minha mente? Através da palavra de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha maus hábitos. E quando eu aceitei Jesus, esses maus hábitos não foram embora. Quando eu medito na palavra de Deus, o poder de Deus vai me transformando. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E eu estou contando o meu testemunho. Quando eu converti, eu mentia demais. Eu tinha dificuldade de falar a verdade até quando não precisava mentir. Eu mentia assim mesmo. Mas aí depois você lê lá, o pai da mentira é o diabo. Uma vez o Senhor me disse, 2 vezes eu escutei. Aí quando eu mentia, o Senhor me falava, o pai da mentira é o diabo. E você está mentindo. E aquilo foi gerando um constrangimento, que eu quase perdi o emprego. Porque o patrão mandou eu mentir ao telefone. E eu falei, não minto mais, avisei ele antes. Não me peça para mentir em teu nome, que eu não minto mais. O que mudou? Uma vez falou Deus, 2 vezes eu escutei. Entende? E aí o negócio lá pegou. A conta estava negativa no banco. E o gerente do banco ligou. E por acaso eu atendi. E o patrão falou assim, vai lá, fala que eu não estou. E eu fui lá, peguei o telefone e falou, ele mandou te dizer que não está. O quê? O cara chegou lá. Naquela época ainda a gente podia andar armado. E o cara chegou armado. E o cara falou, você falou que eu falei? Eu falei, falei. Eu falei para você que eu não ia mentir mais. Uma vez falou Deus, 2 vezes eu escutei. Uma vez Deus fala com você, 2 vezes você vai escutar. Quando eu medito na palavra, o poder da palavra vem transformando a nossa vida, vai transformando a sua vida. Os maus hábitos vai sendo tirados, você vai sendo mudado de dentro para fora. O poder da palavra vai transformando você a partir do seu interior e vai afetando no seu comportamento exterior. E aí, queridos, a palavra de Deus diz aqui em Tiago 1:21, né? Acolhei com mansidão. O que é acolher com mansidão? A palavra em voz implantada. Sabe o que é acolher com mansidão? Sem resistência, baixando a guarda. Deus está falando comigo, amém, Senhor, eu quero ouvir. Eu estou sem resistência, eu estou baixando a guarda, eu estou me expondo à palavra de Deus, e eu estou falando, Deus, ministra na minha vida, ministra na minha vida. Eu estou sem resistência, eu baixei a guarda e voluntariamente eu me expus à palavra de Deus. Querido, quando eu faço isso, eu estou acolhendo no meu coração a palavra de Deus. E aí, queridos, quando a gente faz isso, a gente vai ver que as coisas mudam. Tem gente que dá aquela leitura rápida, sem prestar atenção na palavra, sem buscar entender, mas ele é uma lida na palavra. E quando a gente vai olhar para a vida dessa pessoa, a gente vê o quanto a vida dessa pessoa é superficial. Ele não é profundo, porque ele também não se aprofunda na palavra de Deus. Então a vida dele é superficial, a vida dela é superficial. Ele não aprofunda em Deus. Então qualquer coisa, mas alguém disse, pastor fulano de tal disse, outra pessoa falou, o outro lá sonhou. Não tem profundidade, vive uma vida superficial. Por quê? Porque não se alimenta da palavra, não está meditando na palavra. Sabe, querido, eu preciso renovar minha mente. Observa, Lamentações capítulo 3, versículo 21, coloca aí para nós aí, por favor. Ele fala assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Você já viu que tem gente, mesmo convertido, mesmo salvo,
mesmo que tenha aliança com Jesus, mas é extremamente negativo. Ele é negativo no seu modo de ser, ele é negativo no seu modo de pensar, ele é negativo no seu modo de falar. Eu tentei ajudar uma pessoa joia, e eu falei assim: eu não venho mais na casa dele. E eu decidi que eu não iria mais e nunca mais voltei. Não é pessoa, eu não era pastor dele, não era da igreja, mas todo dia eu ia lá para ajudar ele. E eu orava e chegava lá assim, né? Deus vai fazer. E eu saía de lá assim, arrastado, porque ele falava tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, que me sugava por completo. Quando a pessoa fala muita coisa negativa, porque não conhece a palavra de Deus. E quando Jeremias diz aqui: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? É para você lembrar que o Deus que te salvou no passado, é para você lembrar que o Deus que te livrou no passado, é para você lembrar que o Deus que te protegeu no passado, o Deus que te curou, o Deus que trouxe provisão na sua casa, o Deus que abriu a porta do teu emprego, o Deus que te ajuda no seu casamento, na sua família. Ele te ajudou no passado e Ele continua sendo Deus hoje, ajuda hoje também. Ele te abençoa hoje também. Então Deus está falando: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vou falar de coisa positiva, eu vou viver coisas positivas. Bispo, eu vou negar a realidade que eu estou com problema? Não, querido. Mas eu não vou colocar minha atenção toda no problema. Eu vou colocar minha atenção na promessa de Deus, no Deus que faz todas as coisas. É o Deus que fala uma vez e duas vezes eu escuto Deus falando: eu sou contigo, eu te ajudo. Eu é que sei que planos eu tenho para você, planos de bênção e não de mal. É eu que pretendo dar o fim que você deseja, de sucesso, de prosperidade, de crescimento, de alegria, de paz. Desafio você. Fala coisa ruim não. Mas aconteceu, mas não fala. Precisa falar. Vou falar uma coisa bem simples. É ruim, mas não é tanto. Você já chutou com o dedinho mindinho no canto da mesa, bem na quina? É gostoso, né? Não, é misericórdia. Antes você xingava. Agora eu desafio você a mudar a sua prática. Medita na palavra, e a palavra de Deus vai entrando na sua vida, e ela tem poder de transformar você. Antes você xingava, né, raio, trovão, jogo da velha, cobrinha, caveira. Oh Deus, ainda bem que não quebrou, né? Você dá graças a Deus porque só doeu, não quebrou. Transformação, poder da palavra de Deus. Finalmente, irmãos, veja bem, a palavra de Deus, Ele interessa naquilo que passa na tua mente. Se Ele não interessasse, Ele não tinha deixado uma lista. Olha só o que diz aqui Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, ótimo, está aí, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Querido, se fosse automático, para que Deus teria registrado aí para nós em Filipenses 4:8 uma relação de virtudes que precisa ocupar o nosso pensamento? Está aí uma relação de virtudes que precisa ocupar o nosso pensamento. O que ocupa o teu pensamento, querido? O que ocupa a tua cabeça? Lembra que domingo passado eu falei que o nosso coração é um bom depósito. Eu preciso encher esse depósito com a palavra de Deus, do bom tesouro. A palavra de Deus fala que o homem bom do bom tesouro do coração tira coisas boas, e o homem mau, ou seja, que tem coisas más no coração, do mau tesouro tira coisas más. O que tem no teu coração? O que você pensa? O que está no seu pensamento? Eu preciso ter essa revelação, querido.
quando eu me encho de Deus, quando eu me encho da palavra e vou me enchendo cada vez mais, deixa eu te dizer, eu vou ficar tão saturado da palavra de Deus, que o que acontece externamente não vai afetar o que eu sou internamente. Entende, querido? Paulo e Silas apanharam, estavam presos as mãos e os pés no tronco. A Bíblia diz que meia-noite eles não dormiam e nem deixavam ninguém dormir, porque eles estavam cantando e louvando a Deus. Todos os dois machucados, numa situação totalmente desconfortável fisicamente, mas o que aconteceu externamente não mudou o que eles eram internamente. E ali eles louvavam e exaltavam o nome do Senhor, a tal ponto de tudo aquilo ali mudar e as correntes cair e aquela prisão se abrir. E aí eles ainda salvar lá o carcereiro, que pensou que todo mundo tinha fugido, ia se suicidar, e ele falou: não faça nada contigo, que aqui estamos. Deixa eu te dizer, quando nós enfrentamos momentos difíceis, a palavra armazenada no meu e no seu coração será a provisão e a força necessária para você vencer o momento difícil. Entende? A palavra de Deus armazenada no meu e no seu coração, ela será essa força necessária, essa direção para que eu faça a escolha certa para vencer nos dias difíceis. Salmo 143:5 diz: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero as obras de tuas mãos. Eu estou lembrando, meu Deus continua forte, meu Deus continua Deus, meu Deus continua operando, meu Deus continua abençoando, meu Deus continua salvando, meu Deus continua trazendo provisão sobrenatural de Deus na minha vida, meu Deus continua libertando, meu Deus continua sendo Deus. E não importa o que aconteça, eu sei quem é o meu Deus. Amém? Não é só saber o que Deus já fez, mas é saber que Ele continua fazendo hoje, e nós nos levantarmos em fé na palavra de Deus e ver a intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida. Eu desafio você, deixe-se se aperfeiçoar na palavra de Deus, até o ponto de você poder dizer, como o salmista diz no Salmo 104, versículo 34: seja-lhe, Senhor, agradável a meditação do meu coração, e eu me alegrarei no Senhor. Quero convidar você a ficar de pé, de preferência não se movimente, já estamos encerrando. Medite na palavra do Senhor, que ela seja a meditação do seu coração todo o dia, o dia todo. E se permita experimentar, vivenciar o agir de Deus na tua vida. Se permita vivenciar a intervenção sobrenatural de Deus na tua vida. É uma escolha. De manhã eu perguntei e torno a perguntar. Você que esteve aqui semana passada, que ouviu aquela palavra sobre confessar a palavra, alguma prática mudou na tua vida? Alguma prática mudou? Deixa eu te falar, se não mudou, aquela palavra não adiantou de nada na tua vida. Se você veio aqui domingo passado, ouviu aquela palavra sobre a importância de ler, sobre a importância de confessar a palavra, qual o poder que isso traz na minha vida, mas isso não mudou uma vírgula na sua rotina, no seu relacionamento com Deus, foi só mais um culto, foi só mais uma reunião, só foi mais um pouco de religião. Querido, religião não adianta nada. O que adianta é Jesus operando na minha vida e na sua vida. O que adianta é o poder de Deus, o poder da palavra de Deus operando na minha vida e na sua vida. E eu te faço outra pergunta: o que essa palavra vai mudar de agora para frente na tua vida? O que vai mudar? Eu vou ler. Eu escolho hoje me alimentar da palavra, criar um depósito da palavra de Deus no meu coração, para que no dia difícil ela seja suprimento para sinalizar o caminho correto, para me dar força e fé para vencer todo e qualquer obstáculo
e então eu serei próspero em todos os meus caminhos e terei sucesso pela palavra. E mais uma vez as pessoas vão dizer: como você tem sorte. E mais uma vez você vai responder: é Deus na minha vida. É Deus na minha vida. Sabe, querido, eu estou te dizendo isso por quê? Porque eu não quero só que você venha na igreja. Eu fico muito feliz que você está aqui, mas eu quero ver você abençoado. Não adianta você vir na igreja quando tem gente que vem a vida inteira na igreja e nada muda na vida dele, nem na vida dela. O nosso Deus é um Deus de verdade. O nosso Deus é real e verdadeiro. Deus quer fazer na tua vida. Ele te ama. Ele te ama. Então se levante, se encha da palavra de Deus, em nome de Jesus. Feche teus olhos, quero orar por você. De olhos fechados aí, converse com Deus agora. Talvez se não mudou nada na semana passada, decida agora, é escolha sua. Embora Deus sinalize, Ele está sinalizando para você nesta noite, mas ainda continua, a escolha continua sendo sua. Deus não vai escolher por você, a escolha continua sendo sua. Então, querido, escolha agora. Escolha agora se encher da palavra de Deus. Se eu não tenho Bíblia, baixa aí a Bíblia no teu celular, é de graça. Entende? Escolhe a versão NVI, revista e atualizada, todas as versões muito boas. E começa a meditar na palavra e você vai ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Mas tudo isso começa, querido, com Jesus entrando na minha vida. A palavra diz, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10: se em teu coração creres, acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, que Deus ressuscitou Jesus por causa dos seus pecados, se você acreditar nisso, e você abrir a sua boca e falar, verbalizar: Senhor, eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, eu quero que o Senhor entre na minha vida, no meu coração. Efésios capítulo 2, versículo 1 fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele veio e nos deu vida no nosso espírito. Deixa eu dizer para você, talvez você não fez essa oração ainda, mas talvez essa palavra de hoje está provocando resposta no teu coração. Talvez essa palavra de hoje, eu creio, ela está provocando resposta no teu coração. E se você quer dizer para Deus, se você quer dizer para Jesus hoje: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu te convido agora a você colocar a sua mão direita no seu coração, com seus olhos fechados, e eu quero te ajudar a orar, convidando o Senhor Jesus para entrar na tua vida, no teu coração. Se isso expressa o desejo do seu coração, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu convido o Senhor para entrar no meu coração. Eu creio, Senhor, que Deus te ressuscitou dos mortos. Ó Deus, e eu convido o Senhor para fazer morada no meu coração, através do Espírito Santo. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu coloco a minha vida aos cuidados do Senhor, Pai. Deus, me ajuda, ó Deus, a continuar crendo. Me ajuda, Senhor, ó Deus, a perceber a ação do Teu Espírito, o agir do Teu Espírito na minha vida. Senhor, eu declaro isso de livre e espontânea vontade, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por cada um que fez esta oração pela primeira vez hoje, Pai. Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Ó Deus, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que vivifica os mortos. Ó Deus, o Senhor é que traz vida no nosso coração. Ó Deus amado, e eu declaro a bênção do Senhor. Ó Deus, a Tua palavra nos garante que se nós cremos, se nós orarmos, confessarmos com a boca, somos salvos, Pai. E eu declaro a essas pessoas que oraram pela primeira vez, como a Tua palavra diz, como a Tua palavra garante, já são salvas em Cristo Jesus. Para a glória do Teu santo nome, Pai. Te louvo, Pai, por cada pessoa que fez esta oração, em nome de Jesus.
em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós vamos encerrar cantando esse cântico Yeshua, pode ser? Né? Que fala do nome de Jesus. E eu quero desafiar você nesta noite, sabe, a decidir buscar a Deus, orar intensamente no Senhor. Deus quer fazer na tua vida. Eu quero ver você contar. Eu escuto outras pessoas contando, mas eu quero ouvir a sua voz também contando. Não precisa ser aqui na frente, mas pode ser aqui se você quiser. Pode ser sentado aí, só um e outro. Você falando quanto Deus tem abençoado a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu quero ouvir de você dizer, depois que eu comecei a meditar na palavra, Deus tem feito maravilhas na minha vida, na minha história, na minha casa. Amém? Em nome de Jesus, louve ao Senhor. Fale para Ele o quanto Ele é precioso. Fale para Ele o quanto você o ama. Fale para Ele coisas que você gostaria de ouvir também. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Invoque o nome do Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Senhor.
Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Que Deus dê uma semana de vitória, cheia da palavra de Deus. Que o poder de Deus abençoe toda a sua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você é amado do Pai, você é amado de Deus. Receba, creia, você é aceito por Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus e tenha uma boa semana.